Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, dia 1º de outubro, e com os seguintes destaques. Atlético Paranaense volta a vencer Peñarol e se garante na final brasileira da Copa Sul-Americana. A 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui na Europa, o prosseguimento do Campeonato Português com a liderança isolada do Benfica e os principais jogos das ligas de futebol aqui na Europa. Pepe Guardiola se diz encantado com o jogador italiano do Paris Saint-Germain. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a final brasileira da Copa Libertadores da América envolvendo Flamengo e Palmeiras, assim como os jogos dos times portugueses na Champions League e a surpresa xerife de um país desconhecido da maioria. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E o Campeonato Brasileiro terá nesse final de semana a sua 23ª rodada. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza, as 4 equipes que brigam de forma mais direta pelo título da competição. Vamos falar mais desse assunto e outros na sequência dessa edição do PB Desporto. Vamos agora para o nosso bate-papo. Eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro. Eu começo contigo, Moraes, aí em Maceió, para você analisar essa definição, a final brasileira na Copa Libertadores da América, envolvendo o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo que eliminou a equipe do Barcelona de Guayaquil, vencendo os 2 jogos. O Palmeiras, o Atlético Mineiro, empate no primeiro jogo, empate no segundo com gols, o Palmeiras classificado. Como é que você viu esses jogos e essa definição para a final, hein, Moraes? Olá, Júnior, forte abraço para você, um abraço para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Muito bem, teremos mais uma vez a final de uma Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo. Por quê? O Palmeiras, depois de empatar em casa em 0-0 contra o Atlético Mineiro, conseguiu um resultado de empate de 1-1, jogando contra o mesmo Atlético em Belo Horizonte. E como fez um gol na casa do adversário, o Palmeiras conseguiu a classificação. Eu não acreditava nisso, mesmo que o Palmeiras seja um time grande no futebol brasileiro. Mas o Atlético Mineiro hoje tem um grupo maior e melhor, com mais opções para o banco de reservas. Foi uma frustração muito grande do pessoal do Atlético Mineiro, muito choro, muito questionamento com relação ao resultado e à classificação do Palmeiras para a final da Libertadores da América contra o Flamengo. Flamengo que já tinha vencido por 2-0 o Barcelona de Guayaquil do Equador aqui no Rio de Janeiro e voltou a jogar lá em Guayaquil e ganhou o jogo também por 2-0. Isso era uma coisa já esperada, o resultado já considerado normal. Para mim, o Flamengo já estava na final da Libertadores da América. E eu tinha dito no programa anterior que achava que a decisão seria entre Flamengo e Atlético Mineiro. Aí sim, um jogo muito igual. Mas não é isso que a gente vai ter. A gente vai ter o encontro de Renato Gaúcho contra Abel Ferreira na decisão da Libertadores da América. Aí eu vou apostar no Flamengo. Eu acho que vive uma melhor fase e é um time melhor do que o Palmeiras. Tá certo, Júnior?
Olha, Moraes, muita gente esperava, não só você, que o Atlético Mineiro se classificasse para a grande final com o Flamengo, né? Pelo tipo de jogo do Atlético, um time que depois dessas contratações que foram feitas, apesar de não contar com o Diego Costa, sem dúvida alguma que jogador por jogador, o time no geral na minha opinião também, mais forte que o Palmeiras, do Abel Ferreira, um time que joga um futebol reativo. A gente sempre deixa aqui, eu pelo menos sempre coloco, o Abel Ferreira tem todos os méritos, é um profissional sério, né, estudioso, como falo, se bem que para mim todos os técnicos, né, numa menor ou maior escala, estudam o seu time, estudam também os adversários, enfim. Mas a verdade é que deu Palmeiras e teremos a final aí, Palmeiras e Flamengo nessa Libertadores da América. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, como você analisa esses jogos e a final confirmada envolvendo Flamengo e Palmeiras na Libertadores? Antônio Júnior e gente do BB Desporto. Atlético Mineiro 1, Palmeiras 1 nessa terça-feira, com o Palmeiras classificado para a finalíssima da Libertadores. Beneficiado pelo gol fora de casa, o primeiro jogo foi 0-0 no Allianz Parque. E nessa quarta-feira, Barcelona em Guayaquil 0, Flamengo 2, com o rubro-negro no agregado fazendo 4-0, 4 gols de Bruno Henrique, está sendo desenhada a finalíssima do torneio continental. O que se comenta nas últimas horas é exatamente sobre a qualidade do treinador Renato Gaúcho como estrategista. Ele não seria mais um motivador do que um estrategista? Ora, agora os entendidos, supostamente entendidos, inclusive gente já escolada da imprensa, caindo nessa, questionando exatamente a história do treinador Renato Gaúcho, que chega a mais uma final de Libertadores. Ele, hoje, o treinador com maior número de vitórias nesse torneio continental, com 50 vitórias, acima do Gabriel Uribe com 49, o Cubija com 46, o Maspoli 44, o Bianchi e também 44, o Scolari 42 e o Marcelo Gallardo da Argentina 40. Alguém vai questionar agora, dizer apenas que terá sido apenas mérito da equipe? E a condução do Flamengo nesse jogo, principalmente no jogo dessa quarta-feira, os gols bem trabalhados não decorreram acaso da formulação tática do treinador? Mas enfim, fala quem quer. Quem quer diz o que bem entende. A verdade é que Renato Gaúcho chega mais uma vez a uma final de Libertadores da América, exatamente contra o polêmico Abel Ferreira, ganhador da Libertadores do ano passado. Falastrão, mas que joga no estilo de José Mourinho de Portugal, na retranca, tentando surpreender o adversário com contra-ataques rápidos. Ainda faltam muitos e muitos dias. Vamos aguardar o que vai acontecer. O fato é que Flamengo e Palmeiras farão uma eletrizante final da Libertadores da América, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, duas questões sobre o que você disse nessa sua primeira participação, falando dessa finalíssima envolvendo Flamengo e Palmeiras na Libertadores. A primeira coisa é o Renato. De fato, ele pode não ser um expert em tática. Agora, eu fico abismado, né, quando eu vejo colegas afirmando que o Renato não tem nada de tática e que o Flamengo continua com sérios erros, né, defensivos, sobretudo. Ora essa, é lógico, o jornalista ele tem que ser crítico, sempre, sempre. Aliás, em qualquer segmento, né? Agora, você argumentar, parece-me até que é mais para jogar para a galera, como a gente fala no popular, né? Determinados conteúdos aí na internet, parece não, na minha opinião, eles fazem isso porque a polêmica da Ibope,
Nesse caso, gera views, né? Gera resultado para o conteúdo, né? Para ali o trabalho que ele faz nas redes sociais. Porque você vê comentário, volto a dizer aqui, do tipo, o jogador é péssimo, o jogador é ruim, ou então ficar já colocando como se o técnico tivesse os seus dias contados no clube, no caso do Renato até o final do ano, e já fazendo até campanha sugerindo técnicos para o Flamengo, né? Técnicos argentinos e outros mais, é totalmente descabido. É jogar para a galera, sim. O jornalista tem que ter uma análise séria. Você não pode passar pano, não. Tem que ser sempre crítico. Agora, tem que ter base para analisar. Não é criticar apenas por criticar, procurando qualquer falhazinha ali para colocar como uma coisa caótica no time. O Flamengo, como qualquer time grande, dos maiores do mundo, aí o Bayern, o Liverpool, né, o Barcelona, apesar dessa fase, Real Madrid e tantos outros, Manchester City, United, né, eles, mesmo tendo um time que está numa fase muito boa, vai ter problema sempre, é óbvio. E o Flamengo é um time que joga de forma intensa. O time que joga de forma intensa, é lógico que ele vai ficar, ele está mais sujeito a sofrer contra-ataques e vai sofrer um pouco também. E os erros, eles estão aí para serem consertados. Agora, dizer que o Renato não sabe nada também, ou então jogador é péssimo, então, e outras afirmações totalmente descabíveis, é demais. Mas um outro assunto que eu quero abordar com vocês aqui, mais uma vez contigo, Moraes, é sobre a Champions. A participação dos portugueses foi bem ruim nessa rodada, para o Porto e para o Sport. Mais uma vez, o Benfica se salvando, ganhando do Barcelona por 3-0. E ainda a surpresa, xerife de um país desconhecido, hein, Moraes? Júnior, essa Champions League é uma competição que é muito valiosa, é importante, é fundamental que a gente tenha uma competição dessa no mundo do futebol. Agora, em relação à participação dos clubes portugueses nessa competição, na última rodada, quem só se deu bem foi o Benfica, que jogou muito e ganhou de 3-0 do Barcelona. Agora, o Sporting perdeu para o Borussia Dortmund, o Porto foi derrotado pelo Liverpool e derrotado de goleada, 5-1. O resultado até certo ponto que, se fosse aqui no Brasil, imediatamente derrubava treinador. Mas os clubes portugueses não estão indo muito bem nessa competição. E é por isso que a gente traz como destaque aqui, nesse comentário, nesse bate-papo, essa atuação considerada ruim do Porto, considerada ruim do campeão português 2020 e 2021, que é o Sporting. O Benfica, a gente sabe que é um time que aos poucos ele vai tentando se encontrar. Contrata um jogador aqui, contrata o outro ali, mas o Jorge Jesus tentando dar uma cara aí ao time nessa temporada, nessa nova temporada que é 2021-2022. Surpresa mesmo, esse time, o Xerife, que é de Tiraspol, e a campanha que vem fazendo, liderando até seu grupo, está despertando a atenção de todos os outros times que estão disputando essa competição. É por aí, eu acho que o caminho é esse. Quando os tradicionais, como Barcelona, Real Madrid, não estão indo muito bem na competição, você tem que apostar num clube desse, de um país que não tem tradição no futebol, de um país que está querendo chegar agora e ser reconhecido, e está aí, Xerife fazendo uma bela campanha nessa competição. E a gente tem que ficar torcendo realmente por esses, para poder ver se traz uma motivação nova para a Champions League. É verdade, Moraes. A surpresa, de fato, é o Xerife, o time da cidade de Tiraspol, que vencer o Real Madrid fora de casa. Ok, na primeira rodada venceu a equipe do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, mas venceu o Real Madrid 2-1 fora de casa, realmente foi um triunfo daqueles. É uma equipe que pode, por que não, brigar por uma das vagas, a próxima fase
da Champions League. Agora, as equipes de Portugal foram muito mal, muito mal. O Sporting derrotado mais uma vez, tudo bem, com o Borussia Dortmund, uma grande equipe fora de casa, mas aquele 5-1 para o Ajax é que pesou, né? 5-1 em casa para o Ajax foi demais. E o Porto também por 5-1, perdendo para a equipe do Liverpool, a equipe das maiores do futebol mundial, mas 5-1. As críticas aqui em Portugal foram pesadas ao time do Porto. Mas, agora para você, Antônio Manuel Góes, essa rodada da Champions, grandes jogos, as equipes portuguesas indo mal, o Xerife, né, sendo a grande surpresa, qual a sua avaliação? Antônio Júnior, ao que parece, Portugal seguirá representado na atual Champions League pelo Benfica de Jorge Jesus, depois da vitória por 3-0 sobre o Barcelona da Espanha, que agora passou a ser saco de pancada para todo mundo no futebol europeu. Porto e Sporting deverão ficar para trás, não vão bem. Mas a grande surpresa desta etapa de grupos da Champions League é o desconhecidíssimo Xerife, da cidade de Tiraspol, capital da Transnistria. Você já ouviu falar da Transnistria? Pois é, uma região que se separou da Moldávia, e o Xerife, clube de Tiraspol, participando do campeonato da Moldávia, entre 21 disputados, venceu 19. É uma grande surpresa, é um franco atirador, mas está mostrando essas coisas que o futebol, vez por outra, nos oferece. Vamos aguardar a continuidade do desempenho do famoso Xerife da Transnistria, Antônio Júnior. É isso aí, Antônio Manuel Góes. As equipes de Portugal, de fato, com exceção do Benfica, vão mal na Champions League, né? O Sporting decepcionou, o campeão português, o atual campeão português e terceiro colocado na Liga Portuguesa atual, temporada 2021-2022, e o Porto também, levando de 5-1 para o Liverpool. Agora, de fato, o futebol ele tem essas surpresas, né, de tempos em tempos. O Xerife, que é o time aí de Tiraspol, da famosa Transnistria, né, de fato vem fazendo uma campanha há 2 jogos apenas, mas 2 vitórias, Shakhtar Donetsk e agora o Real Madrid, uma vitória, sem dúvida alguma, com muito peso, uma vitória importantíssima. E quem sabe, como eu falei para o Moraes, o Xerife não será uma das equipes que irá avançar no procedimento da Champions League. Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro e Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E pela Sul-Americana, o Atlético voltou a vencer a equipe do Peñarol do Uruguai na noite dessa quinta-feira, jogando em seu domínio, jogando no seu estádio, a Arena do Atlético. 2-0, gols do Nicão aos 24 minutos da primeira etapa e Pedro Rocha já no segundo tempo aos 35 minutos. Primeiro jogo, o Atlético venceu fora no Uruguai por 2-1, placar agregado 4-1 Atlético, que assim garante presença na final da Copa Sul-Americana contra outro time brasileiro, o Red Bull Bragantino, que um dia antes venceu a equipe do Libertad por 3-1, jogando fora de casa. No primeiro jogo, jogando em São Paulo, jogando no seu estádio, em Bragança Paulista, venceu por 2-0, placar agregado 5-1. Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, mais uma final brasileira nas competições sul-americanas. É bom lembrar que além dessa final, no dia 20 de novembro, também em Montevidéu, entre Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino, teremos a final já mencionada aqui com Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes no nosso bate-papo, entre Flamengo e Palmeiras no dia 27 de novembro, ou seja, pela Libertadores. As equipes brasileiras, né, mandando no futebol sul-americano.
Nas últimas do PB Desporto, falando do Campeonato Brasileiro, que terá no final de semana a sua 23ª jornada. Em destaque, as 4 equipes que estão brigando de forma mais direta pela competição. O Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o Internacional. O Atlético, que é o líder da competição, com 46 pontos ganhos. O Palmeiras, o segundo colocado, vai receber o Juventude. O Palmeiras tem 38. O Fortaleza, que é a terceira equipe colocada no campeonato com 36 pontos ganhos, vai jogar contra o Atlético Goianiense. E o Flamengo, o quarto colocado, com 35 pontos ganhos. Flamengo, que tem 2 jogos a menos, vai receber o Atlético Paranaense. É bom lembrar que o quinto colocado é o Red Bull Bragantino, que tem 33 pontos na quinta colocação, e o sexto, o Corinthians, com a mesma pontuação. Já aqui na Europa, o campeonato português, em que o líder é o Benfica, líder isolado da competição, teremos os seguintes confrontos. Neste sábado, o Porto encarando o Paços de Ferreira, o Arouca recebendo o Sporting. No domingo, o Benfica contra o Portimonense e o Braga jogando com Boa Vista. Os jogos das primeiras colocadas, equipes primeiras colocadas na competição. O Benfica tem 21 pontos na primeira posição, segundo é o Futebol Clube do Porto com 17, mesma pontuação do Sport em terceiro lugar. O quarto, fazendo bela campanha, é o Estoril que vai encarar o Gil Vicente nesse final de semana. E o quinto colocado, a equipe do Braga, com 12 pontos na competição. Já na Premier League, o campeonato mais importante, mais famoso aqui da Europa, o Liverpool é o líder do campeonato. O Liverpool lidera a competição com 14 pontos ganhos e vai encarar nesse final de semana, jogando os jogos agora nesse final de semana, o Liverpool vai jogar contra o Manchester City, o clássico da Premier League, e os 2 primeiros colocados. O Liverpool tem 14 pontos na primeira posição, o City do Guardiola vem em segundo com 13 pontos. O Chelsea, que é o terceiro, também com 13 pontos, vai jogar contra o Southampton. O quarto colocado também com a mesma pontuação, 13 pontos, o Manchester United, que vai encarar justamente o quinto colocado, o Everton. Os 2 com 13 pontos, o Manchester United é o quarto e o Everton é o quinto na competição. E o Pep Guardiola, após a derrota da sua equipe, o City, para o Paris Saint-Germain, com o primeiro gol do Messi com a camisa do PSG, o Guardiola rasgou elogios ao italiano Verratti, jogador do Paris Saint-Germain, afirmando que ele é um jogador que constrói muito bem as jogadas, um jogador que não é apenas aquele que faz um lançamento longo, ele trabalha muito bem as jogadas, os passes, enfim, rasgando elogios o Pep Guardiola ao Verratti, que segundo ele, na primeira etapa, foi mortal, fez uma partida realmente maravilhosa, e aí o Guardiola reconhecendo o talento e a importância do jogador italiano do Paris Saint-Germain. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Mas também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.